Será que para ser um trader profissional eu preciso ficar na frente do computador o dia todo? Será que existe o melhor horário para poder realizarmos operações de day trade? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Paco Moore, trader há mais de 11 anos, analista CNPIT, e nesse vídeo eu vou te mostrar que existe sim melhores horários para podermos operar no mercado financeiro. E vamos já direto ao ponto sem enrolação. Pessoal, vocês precisam entender que existem bolsas no mundo todo. Tem bolsa nos Estados Unidos, tem bolsa na China, tem bolsa no Japão, tem bolsa na Alemanha. Tá, Paco, mas por que isso é importante? Isso é importante porque aqui o nosso mercado aqui no Brasil, a nossa bolsa aqui no Brasil, ela tem um horário para abrir e um horário para fechar. E quando a nossa bolsa aqui fecha, existem outras bolsas pelo mundo que estão negociando. E isso é importante porque isso faz uma precificação no nosso mercado aqui quando vai abrir. Então já anota aí o primeiro horário, 8h55 da manhã. Quando começa o nosso leilão aqui do mercado futuro, leia-se índice e dólar, tá? Então esse horário começa o leilão, começa a existir uma precificação de tudo que ocorreu pelo mundo enquanto aqui estava fechado. Esse é um horário a qual eu não recomendo que nenhum trader posicione suas ordens, principalmente para quem é iniciante. 9 horas da manhã é quando de fato o nosso mercado abre, a bolsa abre às 9 horas. Mas existem alguns motivos, como por exemplo, alguma notícia importante que possa sair junto 9 horas da manhã e faz com que a gente estenda um pouquinho mais o leilão, podendo ficar ali até 9h01, 9h02, tá? Mas a bolsa de fato aqui abre 9 horas. E nesse horário acaba que envolve bastante stop de quem estava posicionado de um dia para o outro e também começa a se ter montagem de posição pelo que aconteceu nas bolsas enquanto aqui estava fechado. É um horário com a liquidez bastante reduzida e com uma volatilidade alta. Então, se você tem pouco tempo de mercado financeiro, se você ainda é iniciante, eu recomendo fortemente que você fique fora desse horário. Quando dá por volta de 9h10 da manhã, a liquidez começa a melhorar um pouquinho e o mercado fica um pouco mais cadenciado. Então, se você gosta de realizar suas operações ali por volta de 9 horas, eu aguardaria por volta de 9h10, 9h15 para realizar a primeira operação no mercado financeiro. 9h45 começa o leilão das ações. Assim como no índice e no dólar, existe também o leilão nas ações, tá? Então, quando dá 9h45, começa-se a realizar o leilão nas ações do mercado à vista e esse leilão se estende até às 10 horas da manhã, quando de fato abre o mercado à vista. Mas um detalhe, assim como no índice, pode ocorrer também de algumas ações abrirem depois das 10. E isso geralmente ocorre com Petro, com Vale, com os bancos, que costumam abrir um pouco depois das 10 horas. Esse é um dos melhores horários para começar a se operar, a partir das 10 horas. Por quê? A partir desse horário, nós temos a liquidez também das ações. E como nós bem sabemos, o índice que a gente negocia nada mais é do que o IBOV, a composição de ações que tem dentro do IBOV, lá numa data futura. Então o índice é o Ibovespa, a composição das ações do Ibovespa, numa data futura, acrescida de taxa de tempos e também de juros, tá? Então geralmente quem dá a direção para o índice subir, para o índice cair, são as principais ações do Ibovespa, como por exemplo, Petro, Vale e bancos. Vale muito a pena você ficar de olho nessas 4 ações: Petro, Vale, Bradesco e Itaú. Se elas todas estão embicadas para uma direção, existe uma grande probabilidade do índice seguir essa direção. Esse é um horário bacana para se operar, que eu inclusive recomendo, onde temos uma liquidez ainda maior e players posicionando as suas ordens. Então é um horário que começa posicionamento de ordens de fundos de investimento, de tesouraria de banco, então já começa a ficar atrativo operar nesse horário. Já a partir de 10h30 da manhã é quando abre o Dow Jones, o mercado americano, o pai de todos. Nesse horário, a volatilidade aumenta e a liquidez também aumenta. É o horário a qual os gringos começam a efetuar suas operações aqui no Brasil. Então, esse é o melhor horário que temos para poder operar, a partir de 10h30 da manhã. Eu chamaria do crème de la crème.
PM. Se você tiver paciência e começar a operar a partir desse horário, eu tenho certeza que as suas operações, o seu índice de acerto vai ser muito maior. Já a partir de 12h30, a liquidez começa a cair, principalmente por causa do horário de almoço. Então nós temos uma redução forte da liquidez e também da volatilidade. Eu vou mostrar isso já já no gráfico e isso vai ficar bem claro para você entender qual é o melhor horário para se operar e entender também as principais, quando que tem de se ter as principais movimentações do mercado. Quando chega 3h50 até as 4 horas, começa o ajuste do dólar. É um horário a qual começa a se negociar, os players começam a negociar para fazer o ajuste do dólar. Eu já falei sobre ajuste, eu vou botar o card aqui em cima se você ainda não assistiu sobre esse vídeo, depois você olha aqui em cima que eu vou deixar o card para você. Por volta das 17 horas também acontece o fechamento do mercado à vista, onde as ações elas param de negociar e vai para o seu leilão de fechamento. Das 17 até as 17h15 também nós temos o ajuste no índice, é onde que os players vão começar a negociar para mostrar onde seria o preço justo do ativo naquele dia. E quando dá 18h25, o índice para de negociar. Vale um alerta aqui para vocês, tá? Quando nós aqui no Brasil temos horário de verão, ou lá nos Estados Unidos também entra e sai o horário de verão, existe uma mudança no horário de negociação da bolsa aqui do país. Então, é muito importante você ficar de olho nesse horário, tá? Dentro do site da B3 é informado o horário de mudança. Então, eu vou botar na descrição aqui o site da B3 para você acompanhar caso exista essa mudança de horário. Beleza, pá. Qual seria o melhor horário para nós operarmos? Vou colocar aqui o gráfico para vocês entenderem melhor. Vamos para o gráfico para ficar mais nítido. Com o gráfico na tela, eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo nesse momento. Isso daqui é o índice futuro. Repara, o índice está fechando, fechou agora o ajuste do índice às 18 horas e você começa a ver nessa parte inferior da tela que nós temos momentos de pico e momentos de redução. Momentos de pico e momentos de redução. E assim faz todo dia, tá? Momento de pico, momento de redução, momento de pico, de redução e assim todo santo dia se repete isso. O que isso daqui mostra pra gente, pessoal? Que principalmente os maiores horários de pico, os maiores horários de negociação acontecem a partir de 10 horas até por volta de 11, 11h30, tá? Então você vai ver aqui, ó, 10 horas, por volta de 10 horas até 11h30, 11 tem o melhor horário. Por quê? 10 horas é o horário que nós temos a abertura do à vista e 10h30 é o horário que temos o Dow Jones abrindo. Então, se eu pudesse recomendar para vocês, seria: começa a operar ali a partir de 10h07 até no máximo 12h30, quando os players saem para almoçar. Você não precisa mais do que isso para você realizar suas operações, mas se você quer um pouquinho mais de tempo, pode começar ali por volta de 9h15 até 12h30. Esse é o principal horário. Você só precisa de 3 horas por dia para operar e operar no melhor horário. Mas óbvio que eu sei que nem todo mundo consegue operar no melhor horário. E aí, quando você for operar num horário diferente desse, por exemplo, você vai operar na parte da tarde, você tem que entender que operando na parte da tarde, você estaria operando um mercado menos líquido e muitas das vezes menos volátil. O que é volatilidade, né? Ele não vai dar aquelas movimentações para cima e para baixo tão grande como no início do mercado. Então é só você puxar aqui, ó, para você ver. 10 horas, tem aqui, ó, bastante pico de volume. Aí quando dá aqui pro final da tarde, olha como é que os candles começam a se tornar, ó, menores. Então eu tenho candles maiores, maior volatilidade a partir das 10, 10h30 até umas 11 horas, 11h30 e depois na parte da tarde começa a diminuir os candles. Olha aqui, de novo, ó, 10 horas da manhã, o tamanho dos candles. Aí quando vai chegando a parte da tarde, olha como é que diminui aqui o fluxo, olha só, o interesse por negociação. Olha aqui de novo como fica bom esse horário e depois na parte
7 da tarde começa a reduzir o interesse de se negociar nesse horário. Então você não precisa ficar na frente do computador operando de 9 até as 18 horas. Entenda, isso daqui é uma profissão, trader é uma profissão de alta performance. Chega um determinado momento que o nosso cérebro já está cansado e ele começa a tomar decisões erráticas por causa dessa fadiga. Por isso, eu volto a reforçar. Operar somente 3 horas por dia já é suficiente para você fazer a sua renda no day trade. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar aquele like e também compartilhar esse vídeo com aqueles seus amigos que costumam operar o dia todo. Ah, e não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, que assim sempre que eu subir vídeo novo, você vai ser avisado em primeira mão. Um abraço, tchau, mas fui, é Tchui.